temperaturas baixas, inclusive no segundo turno do dia. Luiz Radael está conosco, ele que tem trazido e tem proporcionado para os descendentes italianos muitas situações, trazendo novidades, trazendo informações relacionadas à pátria-mãe dos italianos, a Itália, e sempre se caracterizou por trabalhar muito em favor dos italianos e com os italianos. E hoje é convidado do programa para falar sobre... Hoje é o dia da etnia italiana. Luiz, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, companheiros de programa. E bom dia à prestigiosa audiência que valoriza esse programa. O que significa festejar o dia da etnia? Veja, da mesma forma como existe o Dia da Consciência Negra, como existe o 25 de julho, que seria o dia da etnia alemã, embora às vezes o pessoal comemora ou lembra como o dia do motorista ou do colono, mas foi em 25 de julho, se não me engano, 1824, que as primeiras famílias alemãs chegaram em São Leopoldo. Os colonizadores. Os colonizadores, na antiga feitoria do linho cânhamo. Nesse caso, a lembrança da data vai no colono, né? Exatamente. Por isso tem muitas sociedades, por exemplo, Sociedade de Leitura, 25 de julho, o Coral 25 de julho e por aí afora. Uhum. E os italianos, então, no dia 3 de abril de 2001, através da lei estadual número 11.595, de autoria do então deputado estadual José Ivo Sartori, o governador do estado da época promulgou o Dia da Etnia Italiana, em 20 de maio, quando teriam chegado as primeiras famílias em Nova Milano, atual distrito de Farroupilha. E então ficou marcada essa data como sendo a data da etnia, ou comemorativa da etnia italiana. Só que é preciso fazer jus às questões da história. Já antes, essa é uma data simbólica, 20 de maio. Simbólica. Simbólica, porque já antes de 1875, em final de 1873, já existiam algumas famílias do norte da Itália, mais precisamente do Trentino e do Alto Adige. Eram regiões que ora faziam parte do Império Austro-Húngaro, ora faziam parte da Itália. Porque a gente hoje tem... essas famílias tinham se estabelecido ali na região acima de São Sebastião do Caí, quem sobe, por exemplo, assim, em direção a Farroupilha e Caxias. Tá? Mas mesmo assim também antes, no estado do Rio Grande do Sul, existiam muitas famílias, principalmente em Porto Alegre e na região de Pelotas, que também eram de origem italiana. E a gente hoje, vendo a Itália como uma nação unida, não tem nem imaginação de como era aquela colcha de retalhos da Itália da época. Luiz, só abrindo um parêntese, a questão do estado de São Paulo. São Paulo tem famílias italianas de 100, 200 anos instaladas, especialmente na rede comercial paulista, assim como tem libaneses e outros que vieram do Oriente e fizeram do estado de São Paulo, que é a pujança financeira. Mas os italianos têm uma situação bastante arraigada na economia de São Paulo. Fomos nós os pioneiros a receber estas famílias italianas ou também outras partes do país, como acontece na região de São Paulo? A gente costuma sempre tratar como a grande imigração, ocorrida mais ou menos entre 1875 e 1920. Isso não quer dizer que antes já não existissem italianos ou descendentes ou que têm origem na Península Itálica, vamos dizer assim. Por quê? A Itália se firmou como nação única a partir de 1871. Antes disso, como eu disse há pouco, era uma coxa de retalhos. Para você ter uma ideia, o toscano, então, foi o que eles chamavam o dialeto, na ocasião lá da Toscana, ele foi incorporado ou adotado como língua oficial. E a partir de 1915, se eu não me engano, 1925, com
a subida do regime fascista, a língua italiana atual, ou toscano, ela foi obrigada a ser ensinada nas escolas, ser usada como meio de comunicação e por aí afora em toda a Península Itálica. Então, o que aconteceu? Muitos dos italianos que vieram para cá, e do qual eu sou um descendente, eles não levaram para cá o sentimento de pátria mãe Itália. E porque nós temos que ver que mais ou menos 54% eram vênetos e 33% eram lombardos, do Vêneto e da Lombardia. Então, 87% da imigração que veio para cá eram lá do norte da Itália, vêneto-lombardos. Não falavam o italiano gramatical. Por isso é que aqui as gerações futuras, depois, eu fui um também, que foi aprender o italiano gramatical, como mais uma língua, porque o saber não ocupa lugar na cabeça de ninguém. Mas, quando o pessoal veio para cá, inclusive não só aqui na região sul, mas São Paulo, que você se referia, os que vieram antes também levaram a sua língua, do seu lugar de origem. Ou seja, como eu disse, 10% falavam o toscano, o restante falava seus dialetos. Então, o que ocorre? Muitas vezes também, não só a pujança do trabalho que veio com a iniciativa dos italianos lá em São Paulo, como aqui como outras partes do Caxias do Sul, do Brasil, Caxias do Sul. foi justamente desse então dito Vêneto-Lombardo ou italiano do Norte. E até você fala em Caxias, Paulo, convém também que se diga uma coisa para esclarecer. O italiano não foi para os morros, aí para a Serra, porque gostava de morro ou saudade da velha Itália. Ah, não? Foi Nada porque lhe disso. empurraram os morros. Veja, é uma questão de ocupação histórica. Quando eu vou dizer assim, o português, ele chegou aqui, o espanhol, eles ocuparam o quê? Toda a região da Campanha, ou a parte baixa. A região de Vacaria, dos campos de cima da Serra, também foram ocupadas pela criação extensiva de gado. Os alemães, em 1824, quando chegaram, quais eram as estradas? Os rios. Então, pode ver que se você pegar e olhar os grandes rios, as suas margens, todas elas foram colonizadas ou ocupadas, através do processo de colonização, pelos alemães. E quando, 50 anos depois, os italianos chegaram, eles só tinham a parte entre o rio Caí e o Rio das Antas. E aí é que eles começaram, então, era a área vaga, aí questões políticas entraram no meio da jogada, econômicas, até de ocupação do território, porque a presença espanhola significava um perigo político e também econômico, e até de segurança nacional para o Império. Invasão de fronteiras e tal. Exato. E aí, o que sobrou? Então, a região mais íngreme, mais selvagem, coube aos italianos. Então, não tem nada de nostalgia da pátria-mãe, coisa assim. Era meramente uma área disponível. Bom, seu Luiz, o nosso ouvinte, o Vanderlei Simonetti, ele é morador de Estrela e ele pergunta como que está a questão de conseguir a cidadania italiana. Ele é descendente de italianos. Bem, depende de obedecer uma série de regras que determinam assim, o processo de obtenção da cidadania italiana. E ver se vale a pena, né? Eu diria assim, o processo de cidadania italiana da minha família levou 17 anos. Hoje é um pouco mais fácil. Existem advogados especialistas nesse ramo. Sim, mas precisa ver o seguinte, de que região da Itália você veio? Você tem documentação que pode provar a sua ascendência italiana? Porque tem muitos que, por exemplo, assim, eu não sei qual a origem dele, mas eram lá do Trentino, como eu coloquei no início, que muitas vezes fazia parte do Império Austro-Húngaro, eles eram considerados austríacos e não italianos. Então tem que ser bem assessorado por um escritório que faz todo esse trâmite de obtenção de cidadania para não gastar tempo e dinheiro. Luiz, é interessante dizer que houve situações de pessoas, de brasileiros que conseguiram e foram para lá durante um determinado período e voltaram frustrados com a expectativa que tinham sobre a Itália e a oportunidade
devida, porque foram relegados a fazer serviços braçais e até com uma certa discriminação por parte da comunidade local, por ser um brasileiro se dizendo de segunda, terceira ou quarta geração de italianos. Existia, já está diminuindo muito. Eu percebo isso com pessoas que eu quase toda semana falo com amigos meus e conhecidos lá da Itália. Está saindo um pouco aquele medo que os oriundi, que seriam os descendentes aqui, estariam voltando à Itália em busca de heranças, vamos dizer assim. Tá? Só que os que vieram para cá, não vou dizer que tinha algum recurso, mas a maioria saiu com uma mão na frente e outra atrás e dando graças a Deus de ter uma perspectiva de vida na América que eles não sabiam onde é que era e nem o queriam encontrar. Por causa que a propaganda foi muito grande, tanto propaganda política como econômica e, por que não dizer, também religiosa. Tá? Mas o que acontece? O pessoal vai para lá com a ideia, o brasileiro, então, vou dizer assim, que vai para a Itália, se ele não está preparado economicamente para se sustentar por um determinado tempo, psicologicamente para saber que ele vai chegar num país de primeiro mundo e a competição é muito grande e ele tem que ter um nível de preparação técnica, cultural e profissional também para desempenhar uma função lá, tá? Porque a concorrência é muito grande. E aí o que acontece? Ele chega lá, meio também quase que com uma mão na frente e uma atrás, o que ele vai ter que fazer? Vai ter que se sujeitar a fazer serviços que eles lá não se sujeitam mais a fazer. Tá? Mas, para quem sabe, também é uma grande oportunidade, e principalmente para quem tem cidadania já italiana, ele tem toda a Europa aberta para ele. Esse é um detalhe importante. Não só a Europa, como os Estados Unidos, ou a América do Norte como um todo. Bom, seu Luiz, para a gente encaminhar o encerramento, qual que é o perfil desses imigrantes italianos que chegaram aqui? Como eu estava dizendo, eles chegaram com uma mão na frente e uma atrás. Mas existia um pessoal, por exemplo, a maioria eram agricultores, existiam carpinteiros, existiam alfaiates e por aí afora. Eram inúmeras profissões. Porque, veja, naquela época, o pessoal também sofreu a consequência da Revolução Industrial. Então, quem era um artesão, por exemplo, que fazia uma enxada, ou um arado, ou um facão, ele, sei lá, vou botar que ele fizesse 2 por dia. À medida que veio a máquina, a forja, eles faziam 50 facões por dia, ou 100. Veja como tirou do mercado de trabalho muita gente. E aí, para esse pessoal sem expectativa nenhuma, né, não tinha como ficar para lá. Tá? Bem, mas nós estamos chegando para comemorar os 150 anos da imigração italiana aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, agora em 2025. E em função disso, o que acontece? Com um amigo meu ali de Dois Lajados, que ele é o senhor Nilson Zilioli, tá? Nós fizemos o quê? Uma busca de poesias de autores italianos, de descendência italiana, que falavam o nosso dialeto aqui, o nosso italiano daqui. Vou dizer bem claro, o italiano como dialeto, ele não é inferior a nenhum. Ele tem a sua linguagem, a sua gramática e tudo mais. Porque muitas vezes as pessoas falam o dialeto alemão, o dialeto italiano, como algo que não merece reconhecimento. Ao contrário, todas as línguas oficiais hoje, elas um dia foram dialetos. E elas se tornaram oficiais porque o Estado as assumiu, como foi o toscano na Itália. A pergunta, o português aqui. O nosso dialeto é o toscano? Não, o nosso é Vêneto-Lombardo. Ou seja, como eu estava colocando, 87% é Vêneto-Lombardo. Ele não tem nada a ver com o italiano. Inclusive, em 2014, teve o reconhecimento aqui no Brasil como italiano, como língua de referência nacional ou de referência cultural brasileira. Lá no que deu essa documentação, colocaram que ele é derivado do italiano, gramatical. Não tem nada a ver. Tem palavras que também são dos dois, né? Os dois são comuns, mas ele é Vêneto-Lombardo. Com relação a esse trabalho que você está nos mostrando, em parceria com o italiano de Dois Lajados, para se acessar esse trabalho, como é que se faz? Bem, nós tivemos uma ajuda da Obra Materiais de Construção e da Ascara Artefato de Cimento de Ibiaçá. Tá.
gente que colabora e tem simpatia pela cultura italiana. Então eu posso deixar, se aceitarem, eu posso deixar com vocês aí. Tem o meu número de telefone. Os números, como é uma distribuição gratuita... São poesias no dialeto. Sim, todas elas. Inclusive tem 3 aí de minha autoria. Opa. É. Tá bem, Luiz. Tá bom? Hoje, então, o dia da etnia italiana. Isso. Obrigado, viu, Luiz? Eu é que agradeço pelo espaço e tenho um bom dia e para dizer para vocês como é bom poder comemorar. Luiz Radaeli, ele é profundo conhecedor do processo migratório, dessa questão envolvendo a etnia italiana. Não só conhecedor, mas ele é uma pessoa que trabalha muito para os esclarecimentos necessários, porque realmente, enquanto o alemão veio para colonizar, muito trabalhador, o italiano também veio para colonizar o país, mas o italiano com aquela visão inovadora, com aquela visão de investimentos, e revolucionou muitas comunidades gaúchas e brasileiras. E o importante, para finalizar, Paulo, é que aqui juntos, deu certo. Juntas as diversas etnias deram essa pujança não só para o estado do Rio Grande do Sul, também como para o Brasil, e vivendo em harmonia. É verdade. Obrigado, Luiz Radaeli. 7h41, temperatura 9 graus com 3 décimos agora. Semana